Vamos para o último tema, abordar as coisas de forma simples. Para este, está escrito o seguinte: normalmente, temos a tendência de pensar nas coisas de forma complexa, mas, na verdade, diante de fenômenos complexos, devemos tentar abordar de forma mais simples possível para atingir a sua essência. Quanto mais simples tornamos os fenômenos, mais próximo chegaremos de sua verdadeira natureza, ou seja, da sua essência. Um exemplo é a gestão de negócios, que à primeira vista nos parece muito complicada. No entanto, se buscarmos a sua essência, chegaremos ao princípio simples de maximizar a venda e minimizar a despesa. O sistema de rentabilidade horária da nossa empresa também foi baseado no preceito de simplificar a maneira de pensar. O importante é a maneira de pensar e as ideias de como abordar as coisas complexas de forma mais simples. Sou engenheiro. A função do engenheiro ou do pesquisador é fazer experiências e buscar a verdade dentro dos fenômenos que surgem durante a operação. A partir daí, surgem novos inventos e descobertas. Em uma experiência, ocorrem vários tipos de fenômenos complexos, mas se abordamos um fenômeno complexo exatamente como se apresenta, será muito difícil de entendê-lo. O mesmo ocorre na matemática. A busca da solução é mais difícil quanto maior o número de variáveis. A solução é abordar de maneira simples os fenômenos complexos. É necessário buscar a fonte, a causa que gera tal fenômeno aparentemente complexo. Creio que já falei a respeito algumas vezes aos senhores. Quando fundei a Kyocera, nada entendia sobre contabilidade. Mesmo quando me explicavam que tínhamos tanto de lucro, apontando no demonstrativo de resultados e balanços, não conseguia entender. Quando o responsável pela contabilidade ouviu o meu comentário, no ativo, o lado esquerdo do balanço, estão as contas capitais de giro, ativos fixos e outras. Do lado direito, a conta capital, na qual estão as pendências internas, etc. Mas do lado esquerdo está o caixa e do lado direito o capital e lucros. Significa então que a soma dessas duas contas representa os recursos monetários que a nossa empresa possui? Pasmado, me disse: nada disso, senhor. O lado esquerdo é o ativo, onde são lançados o crédito de capital, etc. E o lado direito é o passivo, ou seja, dívidas e capital. Assim, o balanço é demonstrado em ativo e passivo. Então eu perguntei: mas aqui está escrito capital. Por que o capital está no mesmo lado dos dois débitos? Capital não seria o recurso da empresa? O responsável murmurou: como é difícil explicar para um leigo. Indignado, respondi: se é assim, não é mais necessário me explicar. Em síntese, a administração consiste em aumentar as vendas e destas deduzir as despesas e a diferença é considerada como lucro, não é? No que respondeu: bem, está certo, mas... E assim concluí a conversa. Dispenso explicações complicadas. De qualquer forma, basta maximizar as vendas, minimizar as despesas. Depois dessa conversa, administrei a empresa com base nesse princípio mais simples, porém, o mais fundamental. Creio que engenheiros e cientistas famosos, como Edison, possuíam a percepção de abordar os fenômenos complexos de maneira simples, ou talvez a capacidade de analisar de modo simples. Para os pesquisadores da área de tecnologia, isso é necessário e também tenho dado muita importância. Mesmo nas reuniões da empresa, há quem comece sua explanação dizendo: esse assunto é muito complexo, e explicam de maneira muito mais complexa do que já é. Isso atrapalha a reunião. Principalmente, quem é graduado tem a tendência de explicar de maneira mais complexa um assunto simples. Talvez pensem que, ao explicarem com simplicidade, o assunto perde a importância e procuram dificultar ao máximo para mostrar erudição. Quem explica de maneira complexa um assunto complexo, pois pensam que os leigos não vão entender mesmo, na verdade, é ele que não entende bem desse assunto. Por tal razão, sempre me esforcei em abordar as coisas com simplicidade. Esse episódio foi quando conversei com o matemático Sr. Keisuke Hironaka, algum tempo depois. O professor Hironaka recebeu o prêmio Fields, considerado o Nobel em matemática, solucionando uma questão muito difícil que ninguém havia conseguido desvendar. Nessa oportunidade, perguntei como havia chegado a essa solução, e ele me respondeu: falando de maneira simples, busquei a solução transformando em terceira dimensão o que não conseguia solucionar na segunda dimensão. Eu interpretei que ele havia pensado de maneira simples algo muito complexo, e por isso havia chegado a uma solução. E ele continuou: suponhamos que haja um cruzamento num plano e nele não há semáforo. Os carros vêm por 4 direções ao mesmo tempo.
um querendo virar, outro querendo seguir em frente, e num instante isso vira um caos. Então criei um cruzamento tridimensional. Quando visto de cima, parece ser um cruzamento normal. Porém, como uma via passa por cima da outra, ou seja, um viaduto passando por cima da via terrestre, os carros passam tranquilamente, mesmo que ali não haja semáforo. Desta forma, o Sr. Hironaka conseguiu solucionar um problema muito difícil que estava na segunda dimensão, transferindo-o para a terceira. Significa que ele simplificou o fenômeno, adicionando nele mais um fator. Então, como devemos fazer para ver as coisas de maneira simples? É a prática do Danju, ou seja, silenciar o coração, acalmar a mente. Pois não se consegue abordar os fenômenos de modo simples, com a mente dispersa e confusa. Contudo, uma vez acalmado o coração, como no momento da meditação, consegue-se enxergar a essência das coisas. É exatamente como se costuma dizer, abrir o olho do coração. Diariamente eu entoo o Sutra Zazen Wasan, do mestre do Zen Hakuin, procurando acalmar o meu sentimento, pois considero de suma importância silenciar o coração pelo menos uma vez ao dia, para somente depois pensar nas coisas. Não basta ser inteligente e com capacidade para administrar a empresa, forçando situações para fazer a empresa progredir. Certo, por um tempo haverá sucesso, mas nessa forma de administrar há uma fragilidade em que, se um dia esse administrador sentir frustração por alguma falha cometida, a empresa poderá desmoronar. Portanto, há a necessidade de abordar as coisas com seriedade e, ao mesmo tempo, com simplicidade para realizar uma administração que atinja a essência. Creio que, tanto nas empresas, no mundo da economia, quanto no mundo da política, aqueles que se tornam líderes são dotados de capacidade inata de abordar as coisas com simplicidade. Em outras palavras, creio que não conseguirão ser líderes se assim não forem. Com isso, encerro toda a explanação referente ao nosso propósito, desvendando a caderneta de filosofia Kyocera. Espero que leiam repetidamente as explanações aqui contidas e as aproveitem da melhor forma nas atividades diárias e na administração de suas empresas. Já passou muito do tempo previsto. Eu queria falar sobre outro assunto, mas hoje termino por aqui. Muito obrigado.